Bom, foi meu primeiro dia, né? Hoje é meu segundo dia gravando. E como tudo começou? Ontem eu tava meio tímida, vamos ver se hoje desenrola melhor. Tudo começou quando eu tinha 14 anos, e aí foi muito legal no começo. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas tem essa experiência. E fui super integrada em outras turmas, fiz um monte de novos colegas, né? Não dá para chamar de amizade. A real é que estava todo mundo perdido no mesmo barco, né? Não sei, não quero falar que tinha gente ruim, nem gente boa, nem nada do tipo. A única verdade que eu sei do começo é que estava todo mundo perdido. E foi legal, obviamente, né? Foi legal, senão não teria continuado. E eu acredito que a doença da adicção é uma doença que já nasce comigo. Eu sei que tem controvérsia pra caramba a respeito disso e também nem quero criar debate, mas eu acredito que nasci adicta, acredito que deve ter algum defeito num cromossomo ou talvez no núcleo accumbens, como dizem algumas pessoas que estudam, mas acredito que nasci assim. Lembro que fui esquisita desde o começo, né? Agora, aos 48 anos de idade, eu vejo que todo mundo nasce meio que uma tela em branco, né? Entre aspas. Mas eu sempre fui esquisita, desde que me lembro das minhas primeiras memórias. E não era eu que me achava esquisita, eu sempre me achei muito normal, porque eu sempre convivi comigo. Mas isso são relatos de outras pessoas, desde pequena. Ah, você é esquisita, ah, você é diferente. E aí começa aquela busca, né? Ah, é esquisita porque foi filha de mãe solteira. Ah, foi esquisita porque não tem contato com o pai. Eu acho que não tem nada a ver. Hoje em dia, né? Pensando, não tem nada a ver. E tinha um monte de tabu, né? Na minha geração. Eu nasci em 1977. Tinha, infelizmente, né? Tinha muita crítica. Tudo que talvez nas décadas anteriores havia um pouco mais de liberdade, depois não, e depois sim, depois não, desde que o mundo é mundo, é só estudar um pouquinho para saber. De geração em geração, às vezes é uma geração mais liberal, às vezes é uma geração mente fechada, e eu fui criança numa época de gente muito mente fechada. Então as vizinhas odiavam a minha mãe, porque minha mãe era mãe solteira, não queriam saber por que minha mãe era separada, sabe? Ter problemas era um grande problema. Você tinha que fingir que você estava bem o tempo inteiro. Tanto os adultos quanto as crianças. Até poucos anos atrás foi assim, né? E ainda é. Mas era muito mais. Então você tinha que fingir que estava tudo bem o tempo todo mundo fingia que estava bem o tempo todo também, as crianças eram orientadas pelos pais a agir dessa forma. E sempre fui uma criança diferente, né? Dito isso pelos outros, pelos professores. Eu sempre fui muito quietinha, até os meus. Eu tinha meus amigos pra caramba na rua, meus coleguinhas, né? Na rua onde eu morava, mas na escola não me encaixava. Na escola eu era. Tinha uma amiga e olhe lá, e sempre a mais nerd da classe. E E eu era esquisita e não era nerd, né? Então minhas notas eram ruins, eu era estranha, não tinha nada que me pusesse para cima. E aos 14 anos alguma coisa aconteceu, possivelmente o cansaço de sempre ser uma coisa insossa. Eu resolvi mudar. E não foi nada planejado, né? Aos 14 anos simplesmente as coisas acontecem. Fiquei sozinha em casa desde os meus 8 anos de idade, porque minha família precisava sair para trabalhar. E aí, aos 14 anos, eu dei um basta nisso, tingi meu cabelo, cortei meu cabelo Chanel, comecei a passear e conheci outras pessoas, tive meu primeiro namorado, comecei a falar pra caramba e desembestei. Parecia que estava tudo bem, parecia que estava tudo melhorando, né? Só que não estava.
Mas eu só descobri isso depois de um tempo.